E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Zerado Games. E hoje, pessoal, a gente vai comparar duas técnicas de diferentes universos, mas possuem uma similaridade equivalente, ou quase isso. Primeiro, temos a técnica que o Might Guy utilizou, no caso não só o Might Guy, que foi criado pelo Might Guy, que é o pai do Might Guy. Os 8 portões internos. E aqui a gente vai falar especificamente de todos os 8 portões. Eu estou falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito. Bem, em contrapartida dos 8 portões, do outro universo, temos do universo Dragon Ball o Kaioken, que se assemelha um pouco com a técnica dos 8 portões do universo de Naruto. Essa técnica foi desenvolvida pelo Senhor Kaiô. Bem pessoal, bora pro vídeo. Bem pessoal, o vídeo de hoje não se trata de um vídeo de dizer exatamente tal técnica é mais poderosa, tal técnica realmente é confirmado ser mais forte. E sim, a gente vai falar dos multiplicadores e da versatilidade em combate, em termos técnicos. A gente vai analisar exatamente isso para dizer se uma técnica tem potencial de ser boa ou não. E é isso, pessoal. Bem, pessoal, primeiro a gente vai começar falando dos 8 portões internos. Bem, eu não vou saber ditar todos os 8 portões porque eu decorei alguns, né? Eu sei que, mais Freeza, você deve estar preparado para falar no vídeo. Pessoal, bora lembrar que são 8 portões e cada um desses 8 portões tem nomes variados. Exemplo, o quarto portão é o portão da dor. A gente sabe que não é só portão da dor o nome desse portão. Tem na tradução também o portão da floresta, que seria basicamente a mesma coisa. Então eu não posso citar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar uma imagem aí, vocês vão ler o nome desses portões, né? Se vocês quiserem, né? Mas eu vou citar, dizer, esse é tal portão tal coisa, eu vou dizer assim. Eu não vou dizer, exatamente esse é o nome do portão. Não, eu não vou dizer isso. Porque pela numeração a gente já vai saber qual portão eu estou me referindo. Vamos lá, pessoal. O primeiro portão é o portão inicial, ou o portão da abertura, como vocês preferirem chamar. Eu vou chamar de portão da abertura. Esse portão, ele basicamente desbloqueia os 100% do cérebro. No caso, no universo de Naruto, o cérebro não está em 100% da sua capacidade. Mas quando abre esse portão, o próprio Kakashi já utilizou os 8 portões internos, né? E é canônico sim, já apareceu no mangá. Só que ele não usou mais, né? Esse primeiro portão, o potencial dele é de 4 vezes a 2 vezes o poder do usuário. E bem galera, a gente sabe que no universo de Naruto, todos os personagens utilizam 20% do seu cérebro. No caso, todo ser humano utiliza 20% do seu cérebro, não usa 100%. E galera, sabemos que quando ele abre o primeiro portão, né, seja qualquer usuário, não há aura verde ainda, não há chakra visível. A gente vê que há um aumento de velocidade e força física. No caso, é possível executar a Lotus frontal. E bem pessoal, os efeitos colaterais do primeiro portão são basicamente exaustão, porque você está usando 100% do seu cérebro para desbloquear sua força interior, e também micro rupturas no seu tecido muscular. E por que isso acontece? Não é que no segundo e terceiro portão, porque ainda não está rasgando seus músculos e nem está sobreaquecendo 100% ainda. São só micro lesões, é que nem se fosse algo superficial. Nem à toa que o Kakashi utilizou, mas aqui estamos falando do Kakashi, né? Nesse sentido aí. Por isso que ele não teve tantos efeitos colaterais, porque ele já está acostumado, ele já é mais experiente. Então sabemos que quanto mais o Shinobi for experiente, ele pode utilizar mais portões, e também os efeitos do primeiro e segundo, esses portões mais iniciais, são mais reduzidos. Então pode ser que o Kakashi só ficou um pouco cansado. A gente percebe quando ele abriu o primeiro portão, ele ficou cansado. E bem galera, com o Rock Lee meio que deu desgaste físico e essas micro lesões. E galera, no segundo portão, o multiplicador base desse segundo portão é 5 vezes a força bruta do usuário. Pessoal, e o segundo portão, ele reabastece a energia perdida do primeiro portão, ele dá a energia extra, né, temporariamente.
E galera, o segundo portão, depois disso, né, funciona quase como se fosse um remédio, uma droga. Aqueles remédios de quando a pessoa toma, vários lutadores quando lutam utilizam esse tipo de remédio. E vamos lá, pessoal, o terceiro portão. No terceiro portão, galera, as coisas começam já a subir de patamar. No terceiro portão, vou falar primeiro os efeitos colaterais. E uma técnica legal, né? Que ele começa a utilizar a Lotus Oculta. Ele já pode utilizar esse Kinjutsu. Pessoal, aí começa a demonstrar, o Lee começa a demonstrar o aumento, o chakra verde, né? Aquele chakra, que não é chakra, pessoal. O chakra verde ao corpo da pessoa e a circulação sanguínea, pessoal, começa a ficar tão crítica que no rosto começa a surgir algumas artérias, meio que quase se rompendo, e também o corpo fica todo vermelho, justamente por causa desse bombeamento de sangue descomunal. E a velocidade do usuário fica absurda. Pessoal, se no primeiro e segundo portão os danos já eram um pouco mais críticos, no segundo foi mais crítico ainda, o terceiro que aí ficou mais surreal ainda. Os músculos do Lee começaram a se rasgar, não só ter lesões, rasgaram mesmo. Os músculos começaram a ficar rasgados, pessoal. Então o osso é que já estava começando a ser afetado, a ter microlesões. E bom, pessoal, esse terceiro portão se chama Portão da Vida. Ah, mas Freeze, outro nome. Bem, se a gente quer falar do outro nome, né? Que sempre tem outro nome, porque a tradução sempre varia. Pessoal, eu não encontrei, né? Outro nome, realmente é só Portão da Vida mesmo. A não ser que vocês queiram falar em japonês, né? Em japonês seria Hashimo Seimon, basicamente, né? Não, na realidade não, Hashimo é 8. Eu me enganei, pessoal. É só Seimon mesmo. No caso, a parte do portões, né? Mas quando toda vez que eles ativam os 8 portões, qualquer usuário, eles falam Hashimon Tunko, que quer dizer ativação dos 8 portões internos. Então, pessoal, se chama Seimon, esse portão aí. Pessoal, sem mais enrolação, vamos para o quarto portão. Bem, já esse portão tem dois nomes. Tem o que muitos chamam de Portão da Floresta e tem o que se chama de Portão do Mal. Mas, para ser mais legal, né, a gente vai chamar ele de Portão da Floresta. Mas se vocês quiserem chamar Portão do Mal, vocês podem chamar à vontade também. E galera, no quarto portão já é possível utilizar a Lotus Reversa, no caso outro Kinjutsu. E claro, galera, o multiplicador do terceiro portão está entre 5 e 6 vezes. Então, segundo para o terceiro, essa diferença é um pouco de 2 vezes, no caso. Mas é 6 vezes. Galera, e o quarto, hipoteticamente, teria 8 vezes. E galera, o dano desse quarto portão é tão severo, que é por isso que também tem o nome do título, Portão da Dor. É porque o corpo sofre uma lesão tão severa, né? Sofre tanto que as artérias começam a se romper, o corpo começa a ficar todo vermelho, o chakra começa a aumentar, né? Ficar verde. E bem, também, pessoal, os músculos começam a se rasgar mesmo, de verdade, para valer mesmo. Se no terceiro já estava se rasgando, aqui é que está se rasgando 100% mesmo. E pessoal, o vídeo não ficar tão longo como já está, eu vou acabar sendo um pouco mais breve. Bem, no quinto portão, que é o portão do limite, a gente vê que também há um aumento maior ainda de chakra, que toda vez que aumenta tem um chakra maior, né? Até uma alteração na cor do chakra e danos mais severos ao corpo. Então, pessoal, quarto portão a gente viu que tem o multiplicador de 8 vezes, o do quinto portão, no caso, vai ter um multiplicador maior ainda, sendo esse um multiplicador de 10 vezes. E pessoal, os danos do quinto portão são basicamente fadiga extrema, os músculos começam a se rasgar sozinhos, é bem similar ao terceiro e quarto portão. É muito similar, só que são mais severos ainda, né? A ponto, né, que a gente vê que o Gai já utilizou esses portões também. Quando ele usou o sexto, ele acabou desmaiando. E esse também é um efeito colateral do sexto portão. E bom, pessoal, agora vamos para o sexto portão. O sexto portão, basicamente, é chamado de Portão da Visão. E já se cai o fato de se chamar Portão da Visão. A gente sabe por quê. Bem,
O efeito colateral desse portão é justamente esse. Se o usuário usar demais, né? No caso, se for também um usuário um pouco mais fraco, né? Não no nível do Gai, do poderoso Gai, a gente sabe que o usuário fica cego, ele pode perder a visão. Além daqueles colapsos tudinho que a gente já sabe do quinto, terceiro, quarto portão, no sexto a pessoa perde a visão completamente. E a gente sabe que tem umas técnicas bacanas. Exemplo, o usuário consegue lançar uns socos tão fortes que começam a sair que nem se fosse o estilo fogo. Mas não é o estilo fogo, nem é chakra, nem jutsu. É o puro taijutsu. No caso, o soco consegue ser tão rápido, tão veloz, que produz aquelas chamas. E bem, pessoal, sem mais delongas, vamos para o sétimo portão. O sétimo portão é chamado de Portão do Prodígio. E também tem outro nome, que remete a esse prodígio. Pessoal, esse portão tem um efeito colateral. Eu vou falar logo os efeitos colaterais e depois dizer os multiplicadores. O efeito colateral é que o usuário começa a suar tanto que o chakra dele, aquela aura dele em volta dele, fica toda azulada. E também aquele golpe lá, né, que parece um jutsu estilo água, é produzido pelo taijutsu. O suor do usuário fica tão intenso que quando ele vai usar o ataque, basicamente ele faz aquilo, que parece um jutsu de um guepardo ou um lobo, né? Parece isso. Num estilo água, mas não é estilo água. Aquilo ali é o suor do usuário meio que fervendo, né? E galera, o sétimo portão basicamente ele dá os mesmos efeitos colaterais do sexto, do quinto, do terceiro e do primeiro. Então o dano é mais severo ainda, chegando a deixar o usuário paralisado de tanta dor. Então fica incapacitado de lutar por certo período, se não for experiente que nem o Guy, né? Obviamente. Pessoal, o poder base em média dá 25 vezes o multiplicador, né? No caso, o sexto portão está 25 vezes mais o poder do usuário. Já o sétimo, basicamente, dá 50 vezes mais. E isso impõe mais força em 50 vezes mais, né? Obviamente. E não em mais, em 100 vezes, né? Porque sempre é multiplicadores e não adicionadores. Galera, sem mais delongas, vamos pro principal que aqui a gente estava esperando. O oitavo portão, o portão da morte. Não tem outro nome para isso, né? Só se fosse portão fatal, mas é o portão da morte oficialmente. Pessoal, esse oitavo portão é tão intenso que o chakra do usuário começa a ferver, carbonizando, né? Aquela aura vermelha, o cabelo vermelho é o sangue do usuário fervendo tanto, que faz aquele chakra vermelho em volta do usuário. E os olhos, né, já fica sem pupila, a gente já viu, né, em outros portões, mas esse aqui é absurdo. O suor do usuário fica derretendo, não, o suor fica carbonizado, né, então isso deixa daquela forma. E galera, o multiplicador do oitavo portão é 100 vezes, então é 50 vezes mais 50 vezes, daria 100 vezes. Pessoal, sendo 100 vezes o poder do usuário, é, a consequência final é a morte. O Gai só sobreviveu por conta do Naruto na forma Rikudo, que chegou lá e salvou ele. Mas a gente viu que ainda teve consequência. Ele ficou meio que sem os movimentos das pernas, né? Paraplégico, quase isso. E a gente viu o que aconteceu com o corpo do Gai. Ficou carbonizado quando ele usou o Yagai, né? Que é o principal golpe. O elefante do anoitecer, os primeiros golpes, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os golpes de ar, né? Geram uma pressão tão intensa, né? Que deu trabalho até para Madara na forma Rikudo. A gente lembra daquela luta magnífica. E pessoal, o corpo do usuário fica carbonizado no final, né? Depois que o chakra dele vai se esvaindo tanto que, no caso, os batimentos cardíacos vão parando, o chakra, no caso, vai parando também, até que fica igual uma folha se consumindo no fogo. É basicamente como se o usuário tivesse numa fogueira. Só para quando o usuário não tiver nada mais lenha para queimar, no caso, o próprio corpo parar de funcionar. Então, o oitavo portão é basicamente isso, pessoal. É muito poder, mas ao mesmo tempo o resultado é bem gritante. A morte instantânea. O Gai, a gente tem que lembrar que o Gai é o Gai. Ele só aguentou sobreviver ao oitavo portão porque ele é casca grossa e ainda teve auxílio do Naruto, né? E algumas pessoas para ajudar ele na batalha contra o Madara. Pessoal, muitas pessoas, né? O próprio Kakashi, a gente não sabe o nível dele, mas a gente sabe que para aguentar o oitavo portão tem que ter uma resistência absurda.
tem que ter muita força de vontade. A gente vê que o Lean não consegue ativar mais que o sexto portão, ele não sobe para o sétimo, porque justamente se o corpo não aguenta, não tem como subir. E galera, se funcionasse, né, por exemplo, ele tentar abrir até o sétimo e forçar, não tem isso de não querer funcionar, vocês entendem minha conjectura. Se ele forçar a abertura de um portão, ele acaba morrendo no sexto portão, porque ele não consegue abrir mais que isso. Então ele morreria tentando, mas não conseguiria, entende, pessoal? Não quer dizer que o oitavo portão é fechando, isso aqui é da morte e acabou-se. Não, pessoal, acontece que a resistência física, no caso, é que dita isso aí, pessoal. Mas o oitavo portão realmente tem essa consequência. É dito como isso. Mas outros usuários poderiam morrer, né, por exemplo, utilizando o sétimo, o sexto, o quinto. Eu só estou citando que o oitavo, para quem conseguir abrir o oitavo, é um feito absurdo. E bem, pessoal, vocês podem ter visto, né, que o multiplicador dos 8 portões é absurdo. Que a gente pode ver, mas isso ultrapassou até mesmo o Kaioken. Pessoal, bora lembrar que em Dragon Ball tem as transformações, mas aqui a gente vai falar só especificamente do universo de Dragon Ball e de Naruto. No caso, sem transformação, é só a técnica em si. Porque senão o Gai teria que ter um Super Saiyajin, né? Ou uma transformação, por exemplo, um Biju, e isso aí não é coerente. A gente está falando das duas técnicas e a gente vai analisar as duas técnicas. Bora lá, pessoal. Vamos para o Kaioken. Kaioken é uma técnica sido desenvolvida pelo Senhor Kaiô, mas não utilizada. O Goku é que masterizou essa técnica até onde ele pôde. Vou logo adiantar, pessoal. O Kaioken não é uma técnica que possui limitador, no caso, multiplicador máximo, não existe isso. Os 8 portões possuem limitador máximo até o oitavo, não tem nono, não tem décimo, não existe isso. Então, pessoal, o Kaioken tem essa vantagem, é um multiplicador infinito, mas porém vai até onde o corpo suportar. No caso, se o corpo aguenta duas vezes mais do que ele tem, né? No caso, duas vezes do multiplicador, significa que se você tentar mais que isso, você morre. Ou morre no segundo, como é mesmo? No Kaioken duplo, né? Obviamente. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que o primeiro portão, no caso, dá um multiplicador maior do que o próprio Kaioken base. Pessoal, vamos lá. O primeiro portão dá 3 vezes, no caso, 3 vezes mais. Eu digo mais, mas não é mais no sentido de somar, pessoal. É multiplicador. Então, se é 3 vezes, o Kaioken, ele vai no base mesmo. O duplo Kaioken dá equivalente a 2 vezes, porque já disse duplo. Então, é 2 vezes mais. Eu estou dizendo mais, mas vocês me entendem. É 2 vezes. Vamos lá. Então, o Goku teria que utilizar o triplo Kaioken para se equiparar ao primeiro portão. Mas Freeza, e é isso mesmo que eu quero dizer, pessoal. Depende muito do usuário. Então, se o usuário, por exemplo, for um Saiyajin, tá óbvio que ele é mais forte que um humano. Mas a técnica em si, se um ser humano conseguir utilizar, por exemplo, tiver o mesmo poder de base do Lee e utilizar o Kaioken 3 vezes, tá óbvio que ele vai, no caso, se equiparar ao primeiro portão. Mas tem que ser o Kaioken 3 vezes. Se for 2 vezes, ele pode até rivalizar, mas ele perde. Se for uma vez, aí é que não vale mesmo, porque só os atributos é que são um pouco aumentados. Então eu estou levando em consideração isso. Vamos lá, pessoal. O segundo portão dá 4 a 5 vezes. Eu não estou dizendo que é tal coisa fixa. Estou dizendo que dá 4 a 5 vezes. Então o Kaioken, basicamente, está entre... Vamos lá, o triplo Kaioken já perde. Ele teria que utilizar ao quádruplo, quíntuplo Kaioken. No caso, teria que ser 4 vezes ou 5 vezes. Já o terceiro portão, pessoal, dá entre 5 a 6 vezes. Então, um usuário normal, né, no nível do Rock Lee, teria que utilizar esse mesmo multiplicador. No caso, o Kaioken 5 vezes a 6 vezes aumentado. Mas isso aí é para rivalizar. Se a gente for falar em níveis de ultrapassar, teria que ir para o sextuplo Kaioken. No caso, 7 vezes aumentado. E galera, o oitavo portão, não, o oitavo não, né? Já estou confundindo. O quarto portão, né, pessoal, aumenta 8 vezes. Então, 8 vezes teria que ser
o Kaioken 8 vezes aumentado. No caso, para um personagem que nem um Lee, né, da vida, no universo de Dragon Ball, se ambos os personagens tiverem o mesmo nível, teria que ser assim o Kaioken. E bora lembrar, pessoal, que o Kaioken tem esse conceito. É, quanto mais o usuário puder usar, ele usa, mas tem algo em troca. A exaustão, os músculos que vão ficar rompendo, né, se rompendo, que nem se fosse o quarto e quinto portão, e também isso pode matar o usuário, né, porque o corpo vai acabar se destruindo nesse nível. Chega a um ponto que o corpo vai acabar explodindo se usar demais. Bem, pessoal, o quinto portão das 10 vezes, no caso, se é 10 vezes, significa que se equipara ao Kaioken 10 vezes aumentado. Então, olha para isso. Se no quinto portão, se é o quinto portão, tá usando, no caso, como se fosse 5 vezes mais, né? No sentido, eu estou usando 5 vezes mais, não no sentido de vezes. Mas o multiplicador em si está em 10 vezes, então a gente já vê 5 casas de distância. Bem, galera, o sexto portão se equipara basicamente a isso, um multiplicador de 25 vezes, então teria que ser o Kaioken 25 vezes aumentado, no caso se fosse um usuário que nem o Rock Lee da vida, no mesmo nível. Agora se for o Goku, a gente sabe que nem precisa disso direito, ele teria que utilizar um multiplicador menor, porque não é um Saiyajin, né, pessoal? O Saiyajin é outra história. Eu estou dizendo se fosse um personagem no estilo Rock Lee. E bem, galera, o sétimo botão dá 50 vezes. Então, o usuário, no caso, que fosse um cara parecido com Rock Lee, teria que utilizar o Kaioken 50 vezes aumentado. E o oitavo portão, galera, aí é que entra, como se diz, né, o macete do pulo do gato. O Kaioken teria que ser aumentado em 100 vezes, porque o oitavo portão se equipara a 100 vezes o poder do usuário. Mas aí tá o porém. O Goku utilizou essa técnica canonicamente? Bem, eu digo a resposta para vocês. Eu estou considerando, primeiro, matematicamente falando. Então, se um usuário utilizasse, vamos lá, vamos dizer que suporte, né? O Kaioken 100 vezes aumentado, seria um absurdo, né? Um ser humano aguentar isso. Mas vamos dizer que ele suporte. Então, vocês veem que o oitavo portão em si já tem um multiplicador dos 100 vezes. Entretanto, galera, o ser humano em si, vão dizer que esse ser humano é bem forte mesmo. E ele aguenta, ele é super resistente, mesmo não tendo força. Mas se ele aumentar o Kaioken 101 vezes, 105 vezes, 110 vezes, é óbvio que o Kaioken tem vantagem. Mas se for o limitador em si do ser humano aguentar, então a gente vai ter que descer, né? Vamos dizer que ele suporta até 10 vezes. Então tá óbvio que ele não se equipara com o oitavo portão. E galera, a gente tem que lembrar que o Goku utilizou sim o Kaioken 100 vezes aumentado. Ah, Freeza, isso é mentira, isso não é canônico. Sim, não é canônico, mas é oficial. No filme do Super Saiyajin Falso, né, do Slug, do Lord Slug, a gente vê que o Goku utilizou o Kaioken 100 vezes, utilizando o Ki do Piccolo. Ele utilizou a energia do Piccolo, e foi do Piccolo mesmo. E assim ele conseguiu desbloquear o Kaioken 100 vezes. Canonicamente, contra a Jiren, a gente tem que lembrar que tem um multiplicador da forma do Super Saiyajin Blue. Então, isso é absurdo. Usar o Blue com Kaioken 20 vezes aumentado. Então, isso dá muito mais que 20 vezes. Mas se for só o Kaioken 20 vezes aumentado na forma base, esse foi o Kaioken que o Goku conseguiu atingir no máximo do corpo dele. Mas subir além disso, ele não subiu. Canonicamente. Quer dizer que ele pode aumentar? Ele pode, mas ele viu que não é muito vantajoso, porque tem o efeito colateral. E bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito longo esse vídeo, né? Eu tentei resumir, mas não deu. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar seu like, comentar o que vocês acharam, compartilhar, né, para que esse vídeo ganhe muito engajamento. Eu estou precisando muito que esse vídeo ganhe destaque, porque foi muito difícil de fazer. Eu precisei pesquisar muito. E sabemos que o multiplicador dos 8 portões, a gente não sabe exatamente, mas a gente usou a média que os fãs e também que os próprios guias, né? Não, os guias não disseram em si, né? Mas, mesmo não sendo específico, a gente compreende que é assim que funciona na lógica. Então é isso, pessoal. Tchau!